Nem todos os portais da alma estão no céu. Alguns, os mais poderosos, se escondem dentro do corpo, entre tendões, tecidos e ossos. E entre todos eles, há um que permaneceu nas sombras do conhecimento popular, mas que os sábios antigos jamais ignoraram: o psoas. O que aconteceria se eu te dissesse que esse músculo, que conecta a coluna às pernas, não é apenas essencial para o movimento, mas também para a elevação espiritual? Que dentro de sua forma alongada e serpenteante repousa um poder vibracional tão profundo que, quando corretamente ativado, pode agir como uma dínamo energética, capaz de acender a luz da alma e abrir portais interiores que permaneceram fechados por séculos. O psoas é como um pavio espiritual. Quando está contraído ou bloqueado, a energia vital fica estagnada, o corpo se endurece, o coração se fecha. Mas quando esse músculo se liberta, desperta uma corrente sagrada que sobe das profundezas da pelve até o coração e além, tocando a glândula pineal, despertando memórias e expandindo a consciência. É o caminho secreto da Kundalini, o eixo oculto da energia criadora. Neste vídeo, vamos levantar o véu que escondeu o verdadeiro papel do psoas na alquimia interna. Não falaremos dele como um simples componente anatômico, mas o honraremos pelo que realmente é: uma ponte entre o físico e o etérico, uma chave corporal que ativa a alma e alinha o ser humano com seu projeto divino original. Exploraremos sua origem sob a visão espiritual de diferentes culturas, a forma como ele interage com os chakras inferiores e como desbloquear sua energia não apenas melhora a postura e o bem-estar, mas também reacende a chama espiritual adormecida. Você verá como a respiração, o movimento consciente e a atenção plena podem transformá-lo em um canal de ascensão energética. Esse conhecimento não é novo, era ancestral, mas foi silenciado por séculos de esquecimento e mecanização do corpo humano. Hoje, convido você a recordar o que sua alma já sabe: que dentro de você há um músculo que não apenas sustenta seu caminhar, mas pode conduzi-lo à luz que sempre esteve em seu interior. Prepare-se para ouvir seu corpo como se fosse um templo, e o psoas como sua campana mais sagrada. Do ponto de vista moderno, o corpo humano tem sido reduzido a uma máquina funcional. Músculos que se contraem, articulações que giram, órgãos que cumprem tarefas. Porém, os antigos jamais o viam dessa forma. Para eles, cada parte da anatomia era também um símbolo, uma porta e um ensinamento. E dentro dessa cosmovisão, o psoas era muito mais do que um músculo. Era o eixo secreto da vitalidade sagrada. Nas escolas de sabedoria egípcia, grega, indiana e taoísta, o corpo era considerado um microcosmo do universo. Não havia separação entre o físico e o espiritual. O psoas, embora não chamado pelo seu nome moderno, estava ligado ao canal de energia vital que sobe pelo eixo central, conhecido no Oriente como Sushumna, o canal por onde ascende a energia Kundalini. Em muitas tradições tântricas, essa energia repousa enrolada na base da coluna, exatamente onde o psoas tem seu ponto de ancoragem mais profundo. Coincidência? Os antigos diriam que não. No taoísmo alquímico, falava-se do dragão adormecido que deve despertar no ventre inferior e que, ao ascender, acende os centros energéticos do corpo, gerando saúde, sabedoria e poder interior. O assoalho pélvico, o dantian inferior e os músculos profundos que cercam essas regiões eram treinados com práticas específicas, respirações, posturas, sons e visualizações. Tudo isso ativava a região do psoas, mesmo sem nomeá-lo, tratando-o como o alicerce vibracional da alma no corpo. No esoterismo ocidental, falava-se da lâmpada de Deus que arde nas entranhas. Em certas correntes gnósticas, ensinava-se que a alma humana tinha 3 âncoras: na cabeça, no coração e no que chamavam de centro de fogo oculto na raiz da carne. Uma alusão clara ao plexo lombar, o lar silencioso do psoas. A ciência moderna apenas começa a vislumbrar sua importância. Ele é chamado de músculo da alma,
por sua conexão com o sistema nervoso autônomo, o diafragma, o aparelho digestivo e a postura geral. Mas o que para o cientista é uma descoberta fisiológica, para o iniciado já era uma revelação espiritual. Por sua conexão direta com a coluna e o diafragma, o psoas também é um modulador da respiração consciente e, portanto, uma via de acesso a estados meditativos e estáticos. Se o diafragma é o fole, o psoas é a base onde o fogo se apoia. Essa sabedoria antiga não era ensinada como teoria, mas como experiência viva. Os antigos sabiam que a energia não pode ser pensada, ela deve ser sentida, habitada e despertada. E nesse despertar, o psoas não era um simples tecido, mas a porta de entrada para o templo sagrado da alma. Para compreender o verdadeiro poder do psoas, é preciso imaginar o corpo não como uma máquina, mas como uma estrutura sagrada, uma catedral energética, onde cada osso é uma coluna, cada órgão um altar e cada músculo um circuito de transmissão divina. O psoas, frequentemente ignorado nas conversas cotidianas sobre saúde, é na verdade um dos músculos mais profundos e importantes do corpo humano. Ele se estende das vértebras lombares até o fêmur, conectando a parte superior e inferior do corpo. Mas essa conexão não é apenas biomecânica, é alquímica. O psoas é a ponte secreta entre a terra e o céu dentro do corpo. E por que o chamamos de dínamo da alma? Porque uma dínamo é um gerador de energia, uma espiral em movimento que transforma uma força em outra. Ao ativar conscientemente o psoas, transformamos a energia física do enraizamento em energia espiritual ascendente, ou seja, nos permite enraizar na Terra para depois nos elevar a dimensões superiores de percepção. Quando esse músculo está relaxado, alongado e tonificado em harmonia, permite que a energia vital, a força serpentina da Kundalini ou o Chi, flua livremente desde a base da coluna até os centros superiores, inclusive o coração e o terceiro olho. Mas quando está contraído, atrofiado ou esquecido, torna-se um bloqueio energético. Cria-se então uma sensação de fadiga crônica, ansiedade sem causa aparente, desconexão espiritual e uma tensão inexplicável na região do plexo solar. Pense no psoas como um canal por onde sobe a água de um poço. Se o canal está limpo, a água flui e irriga todos os campos. Se está bloqueado, tudo seca. A alma, em seu esforço para se expressar na matéria, precisa desse canal, precisa de um corpo desperto e disponível. Esse músculo também atua como uma memória somática. Por estar ligado ao sistema nervoso autônomo, o psoas guarda impressas as emoções reprimidas, especialmente aquelas associadas ao medo, à sobrevivência e à insegurança. É como um diário oculto, onde o corpo escreve o que a mente não se atreve a lembrar. Por isso, quando se trabalha o psoas com consciência, através de respirações profundas, movimentos fluidos ou meditações corporais, emoções são liberadas. Surgem choro espontâneo, visões ou uma profunda sensação de alívio e reconexão. Além disso, o psoas sustenta o centro energético conhecido como chakra raiz, associado à segurança, ao lar interior e à conexão com a terra. Quando esse músculo é ativado em alinhamento com a intenção espiritual, ele se converte no motor de ignição da luz interior. É ele quem dá a faísca que inicia a alquimia do despertar. E aqui entra a metáfora mais poderosa. O psoas é como uma tocha enterrada na escuridão do corpo. Não basta saber que ela está ali, é preciso aproximar-se, respirar com ela, movê-la com suavidade, honrá-la até que desperte. E quando desperta, não apenas ilumina o corpo, mas acende toda a alma desde as raízes. Essa é apenas a primeira camada de compreensão. Na próxima sessão, iremos ainda mais fundo.
O que acontece exatamente quando ativamos esse músculo como um centro energético? Como essa energia flui? O que ela transforma? E para onde ela nos conduz? Quando o psoas é despertado com intenção, não estamos apenas liberando tensão muscular. Estamos acendendo uma antiga coluna de fogo interior. Esse fogo não queima, ele transforma. Seu calor dissolve o que está estagnado, o oculto, o negado, permitindo que a consciência espiritual emerja das profundezas do corpo físico. Imagine o psoas como um fio de ouro trançado no tecido que conecta as raízes mais instintivas às alturas da intuição. Sua ativação não é um fenômeno local, mas um impulso expansivo que afeta todos os níveis do ser. É como se você abrisse um portal vertical através do qual a alma pode mover-se livremente, desde o útero energético até a coroa. Um dos efeitos mais misteriosos de trabalhar com psoas é a libertação de padrões ancestrais. O psoas não guarda apenas suas emoções, ele também armazena as memórias epigenéticas do seu linhagem ancestral. Quando esse músculo é ativado espiritualmente, pode iniciar uma limpeza de cargas herdadas. Surgem sonhos reveladores, emoções sem nome, lembranças que não são suas, mas que você carregava dentro de si. É como se o sangue do seu ancestral falasse através do corpo para finalmente se libertar. Além disso, essa ativação energética facilita a abertura do chakra sacral, Svadhisthana, e o fluxo em direção ao plexo solar, Manipura, e ao coração, Anahata. O movimento ascendente desse fogo interno gera uma alquimia profunda. O desejo bruto se transforma em criatividade, o instinto em sabedoria e a paixão em visão. É aqui onde muitos praticantes sentem, pela primeira vez, o que alguns chamam de fogo serpentino, ou a ascensão da energia divina. Não é um mito, é uma experiência real, tangível, que ocorre quando o corpo e a alma se alinham. O psoas, então, se torna um instrumento espiritual, capaz de elevar a energia sexual para formas mais sutis e devocionais. Essa transmutação tem sido buscada por yogis, alquimistas e místicos desde os tempos antigos, não para reprimir o desejo, mas para transformá-lo em oferenda, em arte, em iluminação. Uma das chaves está na respiração direcionada. Ao inspirar profundamente e concentrar a atenção na base da coluna, o psoas é estimulado de dentro. Ao expirar, a energia é guiada para cima, visualizando uma coluna de luz que atravessa os chakras. Praticada com devoção, essa técnica fortalece a conexão corpo-alma e expande o campo magnético do ser. E aqui ocorre algo mágico. Quando o psoas está aberto, todo o corpo se torna receptivo à intuição e à cura. As sincronicidades aumentam, a ansiedade se dissolve e o ser começa a viver a partir de um lugar mais autêntico e centrado, como se a alma finalmente pudesse habitar plenamente seu templo. Mas cuidado, ativar o psoas não é uma técnica mecânica, é uma dança com o invisível. Requer respeito, presença e, acima de tudo, escuta profunda. Não se trata de forçar nem de esticar, mas de invocar, como se falasse com o espírito adormecido esperando o seu chamado. Trabalhar com esse músculo é aprender a navegar o mistério do corpo com a mesma reverência com que se entra em uma catedral. Porque quando o psoas se ilumina, o corpo inteiro canta. E esse canto não é físico, é o eco da alma, recordando quem é e de onde veio. Em uma época em que muitos buscam elevar a consciência através de livros, cursos e retiros, frequentemente esquecemos o mais óbvio. A alma também habita os tecidos. O psoas, como o guardião ancestral, responde não apenas ao que fazemos, mas a como fazemos. Se você deseja despertar seu poder espiritual, comece dialogando com seu corpo a partir de um lugar de reverência, não de domínio. Aqui vão algumas práticas vivenciais que não apenas beneficiam o corpo físico, mas também abrem caminhos invisíveis para a essência. Primeira,
respire desde a raiz. Deite-se ou sente-se com a coluna ereta. Leve a atenção ao espaço entre o umbigo e a pelvis. Visualize que, ao inspirar, a energia entra pela base da coluna e percorre o psoas como um rio de luz. Ao expirar, sinta essa energia subir, limpando cada centro energético. Faça isso sem pressa. Aqui não se busca oxigênio, busca-se presença sagrada. Segunda, escute o corpo, não o force. Em vez de alongar mecanicamente o psoas, experimente movimentos conscientes, círculos pélvicos lentos, torções suaves, dança livre. Escute se o corpo pede pausa, tremor ou até lágrimas. Às vezes, liberar o psoas é abrir uma comporta emocional. E sua única tarefa é se acolher com amor. Terceira, ative com intenção. O psoas é um músculo espiritual quando é tratado como tal. Antes de qualquer prática, feche os olhos e faça uma invocação interna. Abro este canal para liberar o que já não me serve e permitir que a luz acenda em mim. Essa simples frase pode transformar completamente a qualidade da sua conexão corporal. Quarta, use o som como vibração libertadora. Mantras, tibelas tibetanas ou até mesmo um som profundo como Aum, direcionado conscientemente à área pélvica, podem dissolver bloqueios energéticos alojados no psoas. O som penetra onde a mente não alcança, e quando ressoa ali, é como se o músculo lembrasse sua verdadeira função: servir a alma. Quinta, cuide da sua vida emocional como cuida do corpo. O psoas se fecha diante do medo crônico, do excesso de controle e da desconexão com a terra. Cultivar a confiança na vida, andar descalço, abraçar seus processos emocionais com humildade, tudo isso é tão importante quanto qualquer exercício físico. O seu sistema energético não florescerá se o coração estiver em guerra com o que sente. Por fim, lembre-se, esse caminho não é imediato. Despertar o psoas como dínamo espiritual é uma iniciação, não uma técnica. Requer devoção, escuta e constância. Cada dia dedicado a esse centro interno é, na verdade, um presente à sua alma. Porque, no fim, quem desperta o psoas não é o corpo, é o ser luminoso que habita dentro, esperando nascer de novo na matéria, mas desta vez com consciência. Nem todas as portas para o divino estão no céu. Algumas estão mais próximas, silenciosas, humildes, tão perto que pulsam sob sua pele. O psoas, esse músculo esquecido por séculos, retorna agora ao seu trono como o que sempre foi, uma tocha adormecida que, ao acender-se, revela o caminho para o sagrado. Neste caminho, compreendemos que o psoas não apenas articula um movimento físico, ele é o elo entre o terreno e o sutil, uma corda invisível que conecta o corpo instintivo à alma desperta. Através da sua ativação consciente, libertamos mais do que tensão muscular. Libertamos memórias, transformamos emoções e iniciamos a ascensão do fogo espiritual. As tradições antigas nunca separaram corpo e espírito. Os alquimistas internos, os yogis, os dançarinos sagrados, sabiam que a luz da alma não poderia acender sem antes despertar as raízes que a sustentam. O psoas era, em muitas dessas culturas, o ponto de origem dessa ascensão. Reverenciado, cultivado, escutado como um oráculo interno. Hoje, em meio ao ruído do mundo moderno, somos convidados a retornar a essa sabedoria corporal, não como uma moda, mas como um caminho autêntico para a libertação interior. Não são necessárias grandes ferramentas, basta a disposição de parar, sentir e habitar o templo de carne onde o espírito deseja se manifestar. Lembre-se, quando você ativa seus psoas com respeito, intenção e amor, envia uma mensagem clara ao universo. Estou pronto para sustentar minha luz. Estou disposto a ancorar minha alma nesta terra. E então,
a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque você se torna um canal mais claro, mais firme, mais desperto. Não subestime o poder do sutil. Às vezes, um único suspiro consciente na raiz do seu ser pode fazer mais pela sua alma do que 1000 palavras. Um instante de presença no seu centro pode reacender uma lembrança profunda de que seu corpo não é um acidente, mas um instrumento escolhido pela sua alma para manifestar sua luz. Por isso, convido você, com reverência, a explorar esse mistério. Dedique tempo, presença e amor aos soas e observe, pouco a pouco, sua energia a ascender, seus medos se transformarem e seu espírito cantar no silêncio. E se esta mensagem ressoou com você, junte-se a esta comunidade que honra o corpo como portal sagrado. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem sente que está pronto para recordar. Porque cada alma que desperta acende outras, e cada corpo que se honra eleva o tecido de toda a humanidade. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.